em tudo afligido, porém não angustiado. Quantas vezes perplexo, porém não desanimado. Sendo perseguido, mas não desamparado. Quantas vezes abatido, mas jamais destruído. Não. Coro. Tu és fiel, ó Senhor, me ensinas até na dor que nada devo temer. Oh, tu és o Deus que terminará a obra feita em mim. Em ti eu vou descansar. Mais uma vez. Em tudo afligido, porém não angustiado. Quantas vezes perplexo, porém não desanimado. Sendo perseguido, mas não desamparado. Quantas vezes abatido, mas jamais destruído. Não. Você pode dizer, Senhor, tu és fiel, ó Senhor, me ensinas até na dor que nada devo temer. Oh, tu és o Deus que terminará a obra feita em mim. Em ti eu vou descansar. Tu és fiel, diga ao Senhor. Tu és fiel, ó Senhor. Você pode dizer, Senhor, o Senhor me ensina que nada devo temer, Senhor. Tu és o Deus que terminará a obra feita em mim. Em ti eu vou descansar. Nenhuma luta aqui pode se comparar com a glória que virá. Guardarei minha fé, pois o melhor tens pra mim. Em ti eu vou descansar. Tu és fiel. Você pode dizer, Senhor, quero ver você cantando. Que nada devo temer. Oh, tu és o Deus que terminará. Diga a obra feita em mim. Em ti vou descansar. Tu és fiel, ó Senhor, me ensinas até na dor que nada devo temer. Nada devo temer. O Deus que terminará a obra feita em mim. Em ti eu vou descansar. Agora, igreja. Tu és fiel. Cante bem alto. Me ensinas até na dor que nada devo temer. Oh, tu és o Deus que terminará a obra feita em mim. Em ti eu vou descansar. Mais uma vez, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Declara, igreja. Há um aprendizado da parte do Senhor.
Nada devo temer, oh, tu és o Deus que terminará a obra feita. Você pode levantar sua mão e declarar: Eu vou descansar. em quem você confia? Tu és fiel, oh Senhor, e nada devo temer, oh, tu és o Deus que tua obra, Senhor. Tu és fiel, Senhor. És fiel. Tu és fiel, Senhor. És fiel. Você prestou atenção na letra dessa música? Em tudo afligido, porém não angustiado. Quantas vezes perplexo, porém não angustiado. Você está entendendo que Deus está querendo falar conosco nessa noite? Quantos estavam nessa manhã? Levante a sua mão aí, deixa eu olhar. Abra sua Bíblia comigo. Muito obrigado, meus amados. Fica aí os músicos, tá? Abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, do verso 32 a seguir. Nós falamos nessa manhã sobre coisas que aprendemos. Diga aí alto. Me ajude a pregar, eu estou com a garganta muito ruim. Fale bem alto aí para os irmãos ouvirem. O Deus que nos ensina ao longo do caminho. Diga ao longo do caminho. Então vamos lá. O Deus que nos ensina ao longo do caminho. Amém? Coisas que aprendemos com Ele ao longo do caminho. Diz assim a palavra do Senhor: então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé. De todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Diga, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Declinando a tarde, vieram os discípulos em Jesus e disseram-lhe: é deserto este lugar. Aonde eles estavam, queridos? Aonde eles estavam? Num deserto, fica claro no texto, né? E já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes diz: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Feche seus olhos, quero orar com você.
Pai, diante da sua gloriosa presença, nós queremos te agradecer. Obrigado pelo privilégio que temos de estar na tua casa nesta noite. Obrigado pelo privilégio que temos de poder estar entre os nossos irmãos. Obrigada, papai, pela liderança desta igreja, pelo pastor Diogo, pela pastora Tainá. Papai, por essa família que o Senhor tem levantado. E de uma forma tremenda e especial, o Senhor tem feito coisas tremendas durante esses dias, Deus. Nós te louvamos, ó Pai amado, porque ainda que o homem, Senhor, venha se esquecer, Tu és o Deus que jamais nos desampara. Tu és o Deus que caminha conosco no processo. Tu és um Deus presente na nossa vida e nós queremos te agradecer por isso. Te agradecemos, ó Deus, por esta família, por essa autoridade que o Senhor tem colocado sobre a vida deles, ó Pai. Eu te louvo por esta casa, por esta igreja que nasceu no Teu coração. Eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos que aqui vieram, Senhor, para ouvir a Tua voz. Papai, não é a minha voz, Pai querido, que eles querem ouvir, a Tua voz. É a Tua voz que nós queremos ouvir, Senhor. Nós queremos deixar aqui claro que as nossas expectativas, elas estão no Senhor. Fala conosco nesta noite pelo Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez mais, ó Senhor, toma minha vida nas Tuas mãos e me usa como instrumento neste lugar, eu te peço. E a igreja do Senhor diz: amém. Tu és fiel, ó, me ensinas que nada, oh, Tu és o Deus que terminará a obra. Em Ti eu vou descansar. Mais uma vez, Tu és fiel, diga a igreja do Senhor. Tu és fiel, ó Senhor. Atenador, papai. Nada devo temer, oh, Tu és o Deus. Em Ti eu vou. Diga para o irmão que está do seu lado: descansa, meu irmão, minha irmã. Você precisa aprender a descansar no Senhor. Obrigado, viu, queridos? Deus os abençoe. Nessa manhã, nós falamos sobre algumas coisas muito importantes, que é uma prioridade para o nosso Deus. Eu queria compartilhar com você aqui um pouco, bem rápido. Eu me programei para chegar mais cedo, mas aconteceram vários fatores pelos quais não pude estar aqui mais cedo com o grupo de louvor. E pedi Luana, e ela com muita bondade foi me buscar, porque ela disse que mora aqui perto, né? Aqui do lado. E ela foi lá me buscar e ela disse: olha, não conheço o caminho pela orla, né? Eu conheço por dentro. Disse: amém, minha filha, vamos embora. E ela resolveu me dar aí um tour na cidade aí comigo, sabe, irmãos? Aí conheci um tanto de lugar, conheci aí o estado, né? Novo. Ela me guiou até aqui, enfim. E eu fui observando, né? Disse para ela: Luana, Bahia é uma cidade muito bonita. E eu disse para o pessoal hoje cedo, para os meus irmãos, que nessa correria da nossa vida, né, de um lugar para o outro, e pela nossa ocupação, nós perdemos esses momentos de olharmos a beleza à nossa volta, do que está acontecendo à nossa volta. E não damos valor àquilo que é tão importante e especial, que às vezes são coisas pequenas, né? Mas que Deus criou para você, para mim. Eu disse para os meus irmãos hoje: olha, vocês são privilegiados de poder andar nessa praia aí, fazendo caminhada, olhando para esse mar lindo,
que o Senhor fez. Talvez você esteja tão acostumado que você não consegue enxergar a beleza disso aqui, gente. Talvez você esteja tão acostumado na sua vida corrida que você não consiga parar para ver a esposa linda que Deus te deu. Para ver o esposo lindo, amado, abençoado que Deus te deu. Irmãos, eu me casei com o homem mais lindo desta terra. Eu estava agradecendo a Deus pela vida dele essa semana, pastor Diogo. Porque se Deus não tivesse me dado o marido que eu tenho, eu jamais poderia estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então Deus nos dá presentes, pérolas preciosas, das quais nós precisamos dar valor, aprender a dar valor. E eu estava louvando ao Senhor pela vida do Walter, à distância, dizendo: Senhor, muito obrigado por esse marido tão abençoado que o Senhor me deu. Porque ele abriu o coração para ficar tanto tempo longe de mim, tanto tempo longe da filha, e estar lá orando, me cobrindo em oração enquanto eu estou aqui com vocês. Isso é presente do céu. É verdade? E eu quero chamar a sua atenção. Hoje de manhã eu disse para a igreja que Deus tem prioridades. E Ele nos ensina sobre prioridades na sua palavra. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças e ao teu próximo como a ti mesmo. Existe um princípio da palavra do Senhor. O Senhor está acima de tudo, tem que estar na nossa vida. Em segundo, a nossa família. E em terceiro, eu falei sobre o nosso chamado, a nossa missão. Mas família é um projeto santo de Deus, você pode entender isso? E que por causa dessa correria de um lado para o outro, essa vida agitada que nós temos hoje, de tudo muito rápido, nós não conseguimos enxergar que no processo da vida, Deus nos presenteia com coisas muito preciosas, queridos. Eu falei nessa manhã que quando você pega um carro e se dirige, por exemplo, à casa do Senhor hoje, poucos de vocês, eu tenho certeza, que pararam para olhar a beleza dos lugares. Por quê? Porque estavam focalizados em chegar aqui e pegar um trânsito. Graças a Deus, o dia de hoje não é tão difícil, né? Dirigir na Bahia, glória a Deus, aleluia, porque meio de semana você tem que orar o tempo inteiro. Mas você está focalizado e você perde esse momento de poder olhar o que está à sua volta. E entender que o Senhor permitiu isso tudo para você. E quem sabe nessa luta da correria da sua vida, você não consegue ainda perceber que Ele é um Deus que trabalha. Temos um Deus que é Deus do estágio da nossa vida ao longo do caminho. Nesse percurso que nós corremos na nossa vida, eu disse para a igreja hoje de manhã que Deus caminha conosco. Mas por causa da correria nós não percebemos o que está à nossa volta. A beleza das coisas à nossa volta. Principalmente quando se está vivendo um momento difícil. Principalmente se for um momento de turbulência. Se for um momento de tribulação, de luta, você não consegue perceber. Porque são nestes momentos, queridos, que Deus nos ensina muitas coisas. Nós temos um Deus que trabalha
no processo da nossa vida. E nós ficamos muito focados e preocupados no nosso destino, em chegar no nosso destino. E Deus nessa noite quer ensinar a você que Ele é um Deus que celebra, não é o destino pelo qual você está se dirigindo, não é o destino que você tem, mas é um Deus que celebra com você no processo, até você chegar no destino. Você entende? Ele é um Deus que celebra com você durante esse processo da sua caminhada. Então, muitas vezes você vem correndo para a igreja. Estou te dando algo muito simples. Todos aqui pegaram o carro e vieram para a igreja, amém? E você vem nesse objetivo de chegar aqui, nesse alvo. E durante o percurso você perde aquilo que está à sua volta. Agora eu quero te chamar a atenção. No estágio da nossa vida, muitas vezes, porque estamos querendo chegar no nosso alvo, no nosso destino, nós não entendemos que o nosso Deus é um Deus que trabalha no processo. E que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o... Para o que, igreja? Bem, então não é mal. A Bíblia diz que tudo, ou é algumas coisas? Hello? É tudo ou é algumas coisas, igreja? Diga para o irmão que está do seu lado, é tudo. Então, se tudo coopera para o bem, por mais difícil que esteja a circunstância, querido, querida, por mais luta, por maiores que forem suas lutas, Deus está dizendo na sua palavra que vai contribuir para o bem. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí? Você está entendendo? Diga amém, estou entendendo? O apóstolo Paulo, ele aprendeu isso com uma profundidade tão grande. E ele nos ensina isso. Enquanto você anda com o Senhor, Ele tem um modo de se revelar a você. De uma maneira inacreditável, enquanto você anda com Ele ao longo do caminho. Você entende que cada um de nós estamos em algum estágio da nossa vida ao longo desse caminho? E que nós estamos num processo do trabalhar de Deus. Olha para cá. Preste atenção. E ao longo desse caminho, muitas coisas podem acontecer, e acontecem. Mas eu e você precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. E que nós precisamos olhar para o Senhor. E precisamos tranquilizar o nosso coração de tal maneira e entender que se Deus está permitindo, é porque Ele quer trabalhar comigo. Irmãos, o ministério aqui é da enxada, não é da pá. Porque muitos ouvem a mensagem, eu queria que fulano tivesse ouvindo isso. Não, queridos. Deus quer trabalhar conosco mesmo. Eu estava falando para alguém essa semana, eu disse, olha, nós não fazemos a obra, nós somos a obra de Deus. Nós somos a obra de Deus. Quando você e eu tivermos consciência disto, você vai entender que Deus está trabalhando não é com a minha irmã, não é com o meu irmão, é comigo. É comigo. O que Deus quer me ensinar nesse momento? O que Jesus está querendo
ministrar ao meu coração nesse momento. Se o meu Deus é um Deus que trabalha ao longo do processo, no caminho, eu preciso entender que Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, eu li dessa manhã. Quero ler de novo para vocês. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança, igreja, não traz confusão. Então eu entendo aqui pela palavra do Senhor que a paciência só pode ser gerada eu quero que vocês me ajudem a pregar. Diga na tribulação. Vamos ler aí como é que está no texto. Na luta, na tribulação. Ai, pastor, eu não quero passar por isso. Queridos, Deus nos enviou a esta terra para um propósito. E o maior propósito dele para nós é que seja gerado em nós o fruto do seu Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5. Que é amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão. E o último lá, domínio próprio. Agora, como podemos verdadeiramente frutificar, dar esses frutos, se não forem momentos como este, de luta, de tribulação? Momentos como este, momento de pressão, queridos, em altas temperaturas, em altas pressões, os carvões que estão lá na escuridão, com a luz, eles se tornam diamantes. Eu pergunto a você, durante esse processo, ao longo desse caminho que você tem vivido, nessa caminhada com Jesus, nessas pressões que você tem tido, atravessando momentos de luta, de dor, de tristeza, de frustração, sem entender nada, você está se tornando um diamante? Ou você vai permanecer como carvão? Porque o carvão vai continuar escuro, negro. O diamante não, queridos. O diamante vai brilhar. Hello. Vocês estão entendendo? Diga, eu estou entendendo, papai. Porque é Deus que está falando, sou eu. É nesses momentos é que as pessoas se tornam diamantes. É nesses momentos é que você vê quem vai se tornar diamante mesmo e quem não vai. Quem vai ficar carvão e quem vai se tornar diamante. Mas Deus está procurando diamantes. Deus está contando com os seus diamantes na terra para fazer a sua obra. Você pode dizer um amém, um glória a Deus aí bem alto? Em meio às pressões deste mundo. Porque a tribulação produz a paciência a esperança. A experiência e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Algumas coisas, queridos, que o Senhor nos ensina durante esta caminhada, elas são tão pessoais que não dá nem para compartilhar. Tem coisas que Deus faz conosco ao longo do caminho, de andar com você,
que não tem como você abrir o seu coração. São segredos entre você e papai. Mas se o Senhor está, você percebe que Ele está com você nesse processo. Eu quero que você entenda nessa noite que o Senhor é um Deus que trabalha no processo. Diga comigo, o Senhor é um Deus que trabalha no processo. São experiências vividas, queridos, pelas coisas que aprendemos sobre o nosso Deus ao longo do caminho. A Bíblia diz que a palavra do Senhor nos conta sobre N profetas, homens e mulheres de Deus, que foram levantados em épocas muito difíceis. Eu olho para a vida de Elias, e Elias me inspira, porque foi levantado numa época em que Israel estava caído, em que o povo estava completamente voltado para a idolatria. E este homem se levanta como um profeta do Senhor, um homem de Deus, e vai confrontar o seu rei, Acabe. E como homem de Deus, porque conhecia a palavra, ele profere uma palavra, e ele declara: não choverá sobre a terra. E Deus honra a palavra que saiu da boca do profeta. Você não vai ver no texto Deus dizendo para Elias ir diante do rei e dizer que não iria chover. Mas Elias conhecia a palavra. Elias conhecia os princípios da Torá. E ele simplesmente os colocou em prática. E ele vai lá e determina, porque havia um princípio dizendo que se o povo se voltasse para outros deuses, Deus iria cerrar o céu, seria de bronze para Israel, por causa do pecado. E este homem se levanta como instrumento da parte do Senhor, uma pressão, irmão, que você não tem noção. Imagina. E Deus tira Elias e coloca ele sozinho. Diga comigo, sozinho. Diga sozinho. Lá no lago de Querite. Para ser alimentado por corvos. A nossa linguagem mais comum, urubus. Ele não tinha ninguém ali, naquele momento. E ele aprende ali sobre algo muito especial, que eu quero compartilhar com você. Ele aprende ali o que significa solidão produtiva. Ele não tinha ali uma outra pessoa para conversar, para compartilhar. Mas ele se entrega ao Senhor durante aquele período. Nós não sabemos, alguns historiadores dizem que foi um ano e meio mais ou menos, que Elias esteve naquele lugar. Depois o Senhor o manda para Serepta, onde está a viúva. E ali ele é sustentado por aquela viúva que tinha um filho. Eu entendo o seguinte, queridos. Solidão produtiva em momentos difíceis da nossa vida. Momentos de dor, momentos de luta, momentos de tribulação, momentos em que você se sente sozinho. Muitas vezes você está rodeado de pessoas, mas você se sente sozinho nessa pressão que você está vivenciando. Essa luta. Mas você entende que há um Deus, que ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, Ele jamais se esquece de você. Você sabe que tem um Deus.
em que você pode confiar que está presente em todo momento e instante da sua vida. E Ele é um Deus que caminha conosco, que está conosco durante o processo da nossa vida. Eu e você podemos não entender nada do que está acontecendo. Eu e você podemos até duvidar muitas vezes. Senhor, onde é que o Senhor está? Você já teve alguma situação assim, pastora Kênia, em que você perguntou: Jesus, onde é que o Senhor está? Já estive sim, meu irmão. Já estive. Já olhei para o alto, para o céu e disse: Senhor, onde é que o Senhor está? A casa está despencando, Senhor. Está tudo caindo, está tudo arrebentando do meu lado aqui. E a minha volta, cadê o Senhor? E lá no fundo da sua alma, lá no seu íntimo, Ele diz: filha, eu estou aqui. Ele disse: eu estou aqui. Deus tem um propósito conosco, queridos. Ainda que você não esteja entendendo nada que está acontecendo, Deus está trabalhando com você. Deus está trabalhando na sua casa. Deus está trabalhando na sua família. Deus está trabalhando com a sua igreja, com o corpo dele na terra. Porque é dessa maneira que nós crescemos. É dessa forma que nós amadurecemos. Pastor Diogo hoje de manhã disse o seguinte: irmãos, foi tanta bomba que caiu na minha cabeça por estes dias, que eu até podia ter falado para o Senhor, não daria para o Senhor deixar uma bomba cair agora, daqui um ano, outra, no próximo a outra. Eu me lembrei de Salomão. Quando Salomão, ele entra no reinado, queridos, e ele é muito novo. E aquele homem tinha um coração tão voltado para o Senhor, de tal maneira, que você vai olhar no texto e ele sonha. Ele tem um sonho. Agora presta atenção, querido, que coisa fantástica esse negócio. Um sonho. E no sonho o coração dele estava tão voltado para o Senhor, que o Senhor disse para ele: meu filho, me peça o que você quiser, que eu te darei. Salomão estava com a motivação correta. Diga comigo: motivação correta. Diga mais uma vez: motivação correta. Ele olha para o Senhor e fala o seguinte: Senhor, não te peço riqueza, não te peço fama, não te peço nada. Dá-me apenas sabedoria para me guiar o teu povo, porque eu sou como criança, Senhor. Me ensina. Oh, amados, você já parou para pensar que coisa linda isso aqui? Deus olhou do céu e disse: meu filho, porque você não pediu riqueza, nem fama, nem conquistas, você pediu apenas sabedoria. Farei de você o homem mais sábio sobre a terra. Você será um homem muito sábio, e te darei tudo. Porque o coração dele não estava nisso, queridos. Sabe o que aconteceu? Os historiadores contam, a Bíblia não fala, mas os historiadores contam que este rei passou um processo mais ou menos em torno de 3, 4 anos. Irmão, de tanta luta, de tanta prova, de tanta tribulação, que ele se tornou muito sábio.
Deus foi acrescentando sabedoria, conhecimento, revelação, entendimento, discernimento de espírito. Deus foi dando a ele os 7 pilares da sabedoria, que está lá em Provérbios. Ele adquiriu tudo. Por isso, pastor Diogo, Deus tem pressa com a sua vida. Deus tem pressa com você, querido. Muita pressa. Eu tive intercedendo por você todo esse tempo. A pessoa por quem mais intercedi foi pela sua vida, meu filho. Porque eu senti a sua dor. Como intercessora, senti a sua dor. Mas pude contemplar pelos olhos da fé aquilo que Deus vai fazer. E algo grande. E algo poderoso. E no lugar de toda vergonha, o Senhor te dará dupla honra. Deus olha para o nosso coração. E Ele não vê como o homem vê. Você e eu contemplamos aquilo que está fora. Deus é aquele que sonda e conhece o que há dentro de nós. Diga comigo, meu Senhor é um Deus que caminha comigo no processo, no estágio do qual estou passando. Você pode dizer para a pessoa que está do lado, Deus está com você. Diga, essa luta não é sua, é do Senhor. Queridos, a Bíblia diz que Jesus está com seus discípulos. Texto que nós lemos. E ele começa a ensinar. A Bíblia diz que ele olha para a multidão e sente compaixão. Diga comigo, compaixão. Olha como era o coração do nosso mestre. Olha como era o coração e os olhos do nosso mestre. Ele sentia compaixão porque eram ovelhas. Porque eram como ovelhas sem pastor. Eu vou pedir total atenção sua, em nome de Jesus, porque eu quero terminar essa mensagem, e é uma palavra de Deus poderosa para a sua vida. Então não se distraia. As pessoas o seguiam, queridos, para fora da cidade, para um lugar deserto e seco. Jesus era do tipo de líder que ele não era somente um pregador, ele era um líder. Queridos, eu aprendi sobre a diferença entre um pregador e um líder. Alguns são ótimos líderes, alguns que são ótimos líderes podem não ser bons pregadores. E nem todos que são grandes pregadores são bons líderes. Mas olhe para o seu Senhor, o meu Rei, o Todo-Poderoso, o Eterno. Ele era um pregador proeminente e um orador fascinante. Diz a Bíblia que era do tipo de líder que quando falava as pessoas o seguiam, mesmo se ele fosse para um deserto. Mesmo se ele tivesse que ir para um deserto, as pessoas o seguiam. Qualquer um, queridos, te seguirá se você for a um lugar melhor. Mas você tem que ser um grande líder para que alguém o siga para um deserto. Jesus era capaz de conduzir milhares de pessoas sem sistema de som, sem microfone, sem cartões de visita, sem panfletos, sem fitas gravadas, sem programas de televisão ou rádio.
Mas quando ele abria a sua boca, igreja, ele falava com tanto poder, com tanta autoridade, que as pessoas de culturas e religiões diferentes o seguiam, não apenas os justos, mas os ímpios também. A Bíblia diz que os judeus ficaram muito nervosos com ele, por causa da multidão mista que o seguia. Em meio aos fariseus e saduceus, a Bíblia diz que haviam prostitutas e mendigos, cafetões, bebedores de vinho. Quando Jesus falava, queridos, todo mundo queria segui-lo, todo mundo queria ouvir. Ele tinha um tipo de atrativo que acabaria hoje com a maioria das igrejas, com a maioria dos ministérios. Hoje, para se ter multidões, os pregadores estão pregando: venha, porque você vai ter bênção, você vai ter uma casa, e Deus vai te dar um carro, e Deus vai botar dinheiro na sua conta, e não sei mais o quê, e a igreja se enche, e são campanhas atrás de campanhas em cima dessa palavra, e o povo está correndo atrás disso. Lembra do que falamos da motivação? Motivação correta. Jesus não tinha esse tipo de mensagem. Jesus tinha um tipo de mensagem, queridos, como essa: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus tinha um tipo de mensagem que dizia o seguinte: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Mas as pessoas o seguiam, mesmo assim, se fosse para ir para um deserto, as pessoas o seguiam. Eles o seguiam a um lugar seco e deserto. Eles deixavam suas casas, a cidade, as ruas de suas habitações, deixavam os jumentos, os camelos, os negócios, os mercadores, e seguiam a Jesus para fora, além dos lugares onde as árvores ficam, além dos lugares onde as figueiras crescem, e seguiam um terreno arenoso e empoeirado, um lugar árido, seco e quente. Parece que eles nem percebem o novo ambiente, porque estavam tão admirados com o modo de falar do eterno. Jesus falava como ninguém podia falar, queridos. Esse é o Deus que você serve. Esse é o teu Senhor, Jesus Cristo. Queridos, quem além de Jesus? Diga: meu Senhor. Diga aí bem alto. Diga: Jesus é o meu Senhor. Você sabe que esta palavra, essa frase é uma frase territorial. Você está declarando: eu sou teu, Senhor, e tu és meu. Você pode dizer a Jesus: tu és o meu Senhor. O meu Senhor. Quem além de Jesus, querido, o meu Senhor, o teu Senhor, poderia acordar do sono, acordar no meio de um furacão, enfrentando o tsunami, tirar do sono de seus olhos e dizer: aquieta-te mar, aquieta-te vento, e as ondas se prostrarem ao chão. Igreja, quem mais além de Jesus poderia ir a um cemitério onde um homem estava morto há 4 dias, e sem poder ali com a sua família chorando, e dizer: Lázaro, sai para fora, e o homem se alegrar e pulasse na presença do sepulcro, na presença do Senhor, louvando e agradecendo o nome do Deus vivo? Quem mais além de Jesus estaria na direção de um problema e ser tocado na orla de suas vestes por uma mulher que há muitos anos gastou todo o seu dinheiro para ser curada, mas no momento que ela toca as vestes dele, ela é curada? Esse era o meu Jesus, o teu Jesus. Estou dizendo, querido, Jesus tinha o tipo de poder que transformava a água em vinho, curava os enfermos e levantava mortos. E aonde ele ia, algo acontecia.
As pessoas saíam de suas casas na expectativa do que ele ia fazer. O que ele vai fazer hoje? Quantos aqui saíram das suas casas com a expectativa do que Deus vai fazer neste lugar hoje? Levante a sua mão aí. Quantos estão esperando o que Deus vai fazer neste lugar? Quantos saíram com expectativa no seu coração dizendo: eu quero, Senhor, ver algo da tua parte nessa noite. Eu saí com o meu coração ardendo, porque eu sei que o Senhor é Deus de coisas novas. Ele é o Deus de coisas novas, e Ele está aqui neste lugar, Ele está aqui nessa noite. Você pode aplaudir este Deus. Exalte o nome daquele que é digno, exalte o nome daquele que é santo, daquele que é poderoso, daquele que é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O eterno, todo-poderoso, eu quero sacudir você. Este eterno está aqui nessa noite. Esse mesmo Deus que atuou no passado é o mesmo Deus que está com você aqui. É o mesmo Deus que caminha nesse processo do estágio da nossa vida. Você entende? Querido, a Bíblia não acabou. Nós estamos continuando a história. Hello! Dê liberdade a esse Deus. Exalte esse Deus. Abra os seus olhos para enxergar a sua presença. Porque Ele está aqui. Ele está aqui. Ele é real. Ele está vivo. Não está morto. Ele está vivo, igreja. E todos os dias Ele faz coisas novas na nossa vida. Você pode dizer um amém? Você pode dizer graças a Deus? Querido Jesus, se Ele estivesse em sua casa, eles tinham que abrir o telhado. Eles abriam os telhados e começavam a descer as pessoas diante dele. Havia pessoas de pé na porta, na janela, para ouvir Jesus pregar. E Jesus aqui está pregando em diga comigo, deserto. Diga alto, um deserto. Você já seguiu Jesus para um deserto? Hello? Tem alguém humano aí, gente, como eu, gente igual a mim, que já foi para o deserto? Ou será que isso acontece lá nos Estados Unidos, onde eu moro? Ninguém aqui passa por lutar. Gostaria de falar, igreja, sobre lugares desertos. Muita gente gosta de ouvir sobre lugares prósperos, abençoados. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre lugares desertos. Você já o seguiu em uma situação árida? Um lugar de desolação e destituição, e se perguntou: é Deus que está me levando ou é o inimigo? Às vezes precisamos discernir para decidir se aceitamos ou repreendemos. Você precisa ter discernimento de espírito para entender se é Deus que está trabalhando. Mas eu quero dizer para você que não faz nenhuma diferença. Porque todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por algum deserto, eu quero te dizer que o Senhor está com você. Um deserto onde não há água, onde as árvores não crescem. Um lugar deserto onde não há fruto para se pegar na vide. Um lugar deserto. Eles seguiram a Jesus para um lugar deserto. E de repente, na presença dele, começa a acontecer dificuldades. O povo está com fome. Não é interessante que às vezes nós achamos que por estarmos com Jesus,
Por termos Jesus, nós jamais passaremos por problemas, por aflições, por desertos, por tribulações. Nós temos um texto que exatamente nesse momento acontece um problema e Jesus está lá. E estão no deserto. O inimigo de nossas almas muitas vezes se levanta contra nós e ele tenta exterminar aquilo que nós temos, a nossa fé. Ele tenta acabar com isto. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra de direção para a sua vida. Se tão somente você aquietar a sua alma, se tão somente você descansar nele, queridos, a Bíblia diz que Jesus vira para os discípulos. A multidão está com fome. E ele está ensinando num lugar deserto. E os discípulos dizem: Senhor, despede esse povo, para que eles possam ir a lugares comprar alimento. Jesus vira para eles e diz o seguinte: deem vós de comer a essa multidão. Vocês deem a eles de comer. Os discípulos disseram: Senhor, ainda que nós tivéssemos 200 denários, não daríamos conta de suprir a fome dessa multidão. A Bíblia fala de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Normalmente, sempre tem num ambiente mais mulheres e crianças do que homens. Você já imaginou a quantidade daquela multidão? Tenta entrar aí no texto. Vamos meditar aí nessa palavra. Imagina. E eles olham para Jesus e ficam sem saber o que fazer. Mas aí André vai, encontra um garoto que tem 5 pães e 2 peixinhos. E essa criança entrega tudo o que tem nas mãos dos discípulos. E ele vem e entrega para o Senhor Jesus. Temos aqui 5 pães e 2 peixes. O número da perfeição. 7. O que eu aprendo aqui, igreja? Eu aprendo aqui que nele eu sou completo. No Senhor, eu sou completo. Jesus toma aqueles pães e aqueles peixes e começa a orar, dar graça. E entrega nas mãos dos discípulos. Antes disso, ele dá uma palavra muito importante. Ele falou: divida o povo em grupos de 100 e de 50. Agora você imagina, pensa aí, 5.000 homens com muita fome. E os discípulos começam então agora. Jesus está ali com os 5 pães e os 2 peixinhos. Aí vem Pedro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 49, 50. Pode assentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 49, 50. Pode assentar. Próximo grupo. Imagine. De 100 e de 50. O que eu aprendo aqui? Que o nosso Deus é um Deus de decência e ordem. Diga comigo, ordem. Deus trabalha com ordem, igreja. Agora, Deus estava naquele momento
pela pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, ensinando aqueles que seriam os apóstolos, aqueles que seriam a coluna da igreja. Concorda comigo? Diga amém. No momento de muita pressão, em um lugar deserto, diz a Bíblia, o povo com fome, todo mundo cansado. Imagina só a situação. Jesus manda contar o povo de 150 gente, fazer grupo. Você já imaginou quanto tempo levou isso? Imagina a cena. Sabe o que eu entendo? Deus trabalha conosco no processo para desenvolvermos o que, igreja? Falamos lá atrás. Diga bem alto. Paciência, meu povo. Hello. Paciência. E aí, com certeza, eu e você já queríamos logo que a multiplicação acontecesse. Não é assim que a gente tem vontade que aconteça? As coisas se resolvam assim, ó, do dia para a noite. Não é? A gente quer as coisas que Deus faça para ontem. Nós somos a geração do já. Do agora. E Deus está falando assim, meu filho, minha filha, começa aí a contar os grupos. De 50 e de 100. Aí você começa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deus é um Deus que trabalha no processo, queridos. Vai chegar o momento, vai chegar. Mas não seja precipitado, porque durante esse tempo Deus está trabalhando com você e comigo. Diga graças a Deus. Diga, eu estou entendendo, papai. Mas quantos realmente têm aprendido isso? Eu acho que o apóstolo Pedro era bem atirado, né? Ah, Senhor, o Senhor está de brincadeira com a gente, né? Imagina como é que ele... Senhor, o Senhor está de brincadeira com a gente, né? Numa hora dessa, essas alturas, o Senhor mandar a gente dividir o povo de 150. Senhor, gente, você já viu um homem com fome? Como é que eles ficam? Você já presenciou? Amadas, vocês já presenciaram um homem com fome? Eu não sei o que acontece, mas toda gentileza, toda aquela formalização, aquela coisa linda, né, que a gente chama do gentleman, né? Como é que a gente chama aqui? Por favor, me ajudem. O cavalheirismo, né? O cavalheiro, irmãos, vai embora. Se não tiver o fruto do Espírito, misericórdia. Imagina estes apóstolos aos discípulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode sentar. Agora, 1, 2, 3, 4. Deus trabalhando com eles, ensinando, tenham paciência. Tenham paciência. É no meu tempo, não é no seu tempo. É na minha hora, não é na sua hora. É do meu jeito, não é do seu jeito. E aí, quando a gente obedece essa palavra, queridos, Jesus coloca diante do Pai 5 pães e 2 peixinhos. Eu creio que os discípulos olharam para aqueles 5 pães e 2 peixinhos e disseram assim, Senhor, nós não temos o suficiente. Mas Jesus virou para eles e disse o seguinte, me entrega o que você tem. O que você tem? Eu quero te dizer algo, querido. Aquilo que você está buscando, aquilo que você está buscando, aquilo que você precisa, está dentro da sua casa. Viu?
Está pertinho de você. Jesus falou assim: traga para mim o que você tem. Quem sabe ele disse: Senhor, nós não temos o suficiente. Ele diz: me traga o que você tem. Gente, quando nós colocamos isso diante de Deus e dizemos: papai, eu não tenho o suficiente, mas está aqui tudo que eu tenho, é teu, toma. Eu não tenho sabedoria o suficiente, eu não tenho conhecimento o suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho condições suficientes, eu não tenho riqueza, eu não tenho nada a te oferecer, apenas um coração. O Senhor fala assim: me dá o que você tem, traga para mim. Mas quando você reconhece diante dele que você não tem o suficiente, queridos, amados, quando a gente vem na presença do Senhor e fala: papai, eu não tenho o suficiente, e ele diga: me dá, me entrega o que você tem. Olha, amados, ele toma o que nós temos. E sabe o que ele faz? Ele dá graças. E ele parte. E aí ele nos entrega. Para que possamos repartir com outros. O milagre acontece. O sobrenatural de Deus vem quando eu e você entendemos isso. Luana, minha filha, por favor. Quando eu e você entendemos que precisamos reconhecer diante do Senhor que nós não temos o suficiente, que precisamos entregar na mão dele todas as coisas, que ele é um Deus de processo, que trabalha conosco no estágio da nossa vida, que ele é um Deus que celebra o processo e não o destino. Digam: meu Deus celebra o processo, não o destino. Porque, amados, quando nós chegarmos no destino, nós falaremos das coisas que aconteceu conosco ao longo do caminho. Quando você entende isto, e quando você chega diante do Senhor dizendo: Senhor, eu não tenho o suficiente. Existe uma circunstância aí muito difícil, não é? Que você está enfrentando. Algo que você, humanamente falando, é impossível de resolver. Era impossível alimentar aquela multidão, sim, com 5 pães e 2 peixinhos, era algo impossível diante dos olhos humanos. Mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Aqueles discípulos disseram: Senhor, não tem o suficiente. E o Senhor então parte. Ele parte aquele pão, entrega para os seus discípulos. E é algo tão lindo, amados, tão tremendo, tão maravilhoso. Tão especial. Ele toma, ele te abençoa e ele quebra. Ele quebra o pão assim como ele nos quebra no processo ao longo do caminho. Você está entendendo? Diga amém. Porque nesse processo ao longo do caminho,
nós somos moídos, quebrados. É quebrado o nosso orgulho, é quebrada a nossa vontade, nosso eu. É retirado dentro de nós a velha criatura. É desenvolvido em nós o fruto do Espírito. E é debaixo de luta, de provações. Porque no meio desses furacões da nossa vida, nesse processo, Ele nos quebra. Ele nos parte. E quanta dor nós sentimos. Quanto choro. Quanta dor na alma. Que somente Ele pode descrever. Quem sabe você no seu quarto, longe das pessoas, você está chorando. E só Ele pode dimensionar o tamanho da sua dor. E Ele está te partindo. É Ele que está quebrando. É Ele que está moendo. Mas eu quero que você tome nota nessa noite, que quanto mais Ele te parte, mais Ele te multiplica. Quanto mais moído nós estivermos, mais partidos. Você lembra dessa cena? Quando Ele levanta os pães e dá graça. Aonde foi mesmo? Na ceia. Não foi? Vocês se lembram? Ele levantou o pão, a Bíblia diz, e tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Quem é o corpo de Cristo aqui, irmãos? Diga eu, papai. Papai está nos quebrando, queridos. Papai está nos partindo. Porque quanto mais Ele nos parte, mais Ele nos multiplica. E aí somos entregues para alimentar multidões, queridos. Foi para isso que nós viemos a esta terra. Foi para alimentar vidas. Nós não viemos a esta terra, igreja, não foi com o projeto de realizar os nossos sonhos, mas para fazer a vontade de papai. Por isso que o Senhor está nos ensinando. Por isso é tão difícil, pastor Diogo. E eu quero dizer algo para você que é um paradoxo de Deus. Estão vendo a pastora Kênia aqui? Isso aqui é puro milagre do Senhor. Estou de pé por milagre do Senhor. Porque fui partida, moída, triturada. Mas quanto mais partido formos, mais Deus nos multiplica. Você entendeu o mistério? Por isso que o apóstolo Paulo diz: nos gloriamos então nas tribulações. Você pode entender porque que o apóstolo Paulo está dizendo: nos gloriamos. Fica feliz, ele está dizendo: meu irmão, fica feliz, exalta o nome do Senhor, porque o diabo está pensando que ele está te destruindo, mas o teu Deus está te levantando, Deus está te multiplicando, Deus está fazendo coisas novas na sua vida, na sua casa. Satanás pensa que te destruiu. Hello!
Isso é trabalho de papai. E papai vai fazer algo tremendo. Mas esse ensino, ele é difícil. Esse aprendizado é doloroso, muito doloroso. Vem com muito choro, com muita dor. Mas eu quero te dizer que é necessário. Porque Ele não só nos multiplica, como depois também Ele nos dá a oportunidade de vermos e contemplarmos e colocar os nossos cuidados, os cestos, os 12 cestos que sobraram com os pães. Foi tanta multiplicação, queridos, que sobejou 12 cestos de pães. Se eu e você não tivermos a sabedoria, não tivermos a experiência, nós vamos desperdiçar isso tudo. Nós não vamos valorizar. E papai quer que você aprenda a valorizar as pequenas coisas e as grandes, mas tudo que está à sua volta, para que você saiba o que fazer quando vier o sobejar na sua vida. Jesus disse: recolhe os 12 cestos de pães. Recolha. Vai vir mais multidões, queridos. Você veio a essa terra para alimentar vidas. Diga comigo: eu vim. Diga bem alto: diga, eu vim a esta terra alimentar vidas. Mas você entende que para Ele te multiplicar, você tem que vir entregar diante dEle o que você tem. E você pode dizer a Ele: papai, eu não tenho o suficiente. Como eu disse, nós não temos o suficiente no momento de resolver um problema tão sério dentro de casa. Irmãos, eu tenho um casal de filhos. Kathleen vai fazer 19 anos agora no meio do ano, e John de 15 anos. John está com 15 anos. Irmãos, quando essas crianças nasceram, oh Jesus, que coisa mais linda e abençoada. Irmãos, mas quando entraram na adolescência, Jeová, aleluia, glória a Deus, porque entraram. Irmão, se você não sabe orar, se você não sabe jejuar, se você não sabe o que é buscar a presença do Senhor, olhe, quando você tiver filhos, espere. Deus vai te ensinar a orar. Deus vai te ensinar a buscar a presença do Senhor. Quando eles entram na adolescência, tem gente normal aí, diga amém. Levanta a mão aí, quem sabe o que eu estou falando, por favor. Olha aí as mãos levantadas, ó. Quem sabe do que eu estou falando? Não é verdade? Irmão, joelho no chão. Eita, oração. Hoje o pessoal fala: meu Deus, quando vem Kathleen, que menina maravilhosa, abençoada, cheia do Senhor. Não sabe, irmão, o processo. Preço de oração, de busca, para que o Senhor pudesse estar guardando, protegendo, livrando, abençoando, para que não tivesse contaminação com o mundo. Ah, meu irmão, Deus nos ensina muito quando temos filhos. Deus nos ensina no processo. E eu muitas vezes cheguei diante de Deus e disse: Senhor, eu não tenho o suficiente. Eu não tenho o suficiente, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Está aqui, papai. Está aqui. E o Senhor multiplicou.
e tem multiplicado. E o Senhor tem feito sobejar de uma forma tremenda na minha casa. Fica de pé, querido, querida. Eu gostaria de chamar você que entendeu essa palavra e quer chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, está diante de uma causa que só o Senhor pode fazer, mas Ele faz. E você quer entregar aqui na presença do Senhor e dizer: papai, eu não tenho o suficiente, mas o que eu tenho aqui eu te entrego agora. Passe à frente, eu quero orar com você. Venha, venha, não perca essa oportunidade. Venha à frente. Venha ao altar. Os cestos estão vazios, a multidão com fome está. Venha mais pra frente, muita gente atrás. Venha, 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 venha. Pra alimentar. Entrega para o Senhor, levante a sua mão assim. Quem tem pão. Começa a dizer: papai, eu entrego nas tuas mãos. Entregar. Eu começo agora a entregar o que eu tenho. Eu não tenho muito, eu não tenho o suficiente, papai. Eu reconheço diante de ti que eu não tenho o suficiente. Começa a dizer aí: papai, eu não tenho o suficiente. Começa a entregar para o Senhor aí agora, queridos. Mas quem sou eu? Qual é o meu nome? Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Entrega, igreja. Qual é o meu nome? Mas eu estou aqui. Te entrego o que tenho, o que sou. Podes fazer o que quiser, Senhor. Podes fazer o que quiser, Senhor. Fale com o Senhor, Ele está aqui. Abra a tua boca, feche os seus olhos, busque a presença do Senhor. Mas eu estou aqui. O povo está com fome. Diga: papai, não tenho o suficiente. Te entrego o que tenho, o que sou. Podes fazer o que quiser, Senhor. Podes fazer o que quiser. Eu não tenho Senhor. sabedoria o suficiente. Eu não tenho conhecimento suficiente. Ah, papai, eu estou aqui. Eu quero declarar, Senhor, que eu não tenho o suficiente. Eu tenho pão. Tá difícil essa situação. Eu tenho pão, Senhor. É difícil. Eu tenho, eu te dou. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: entrega. Entrega o que você tem. Entrega o que você tem, igreja. O que você tem de precioso para o Senhor. O teu Deus te ouve. O teu Deus te ouve. Ele toma o que é teu, multiplica e te abençoa. Te abençoa. Este é o Senhor teu Deus. Este é o Senhor teu Deus.